Eu vou passar agora para a Tatiane, que é essa nutricionista querida, baiana. Vocês vão amar ouvi-la só pela voz. E vou passar para você, tá? Minha menina dos cachos aí. Obrigada. Boa noite a todos. Gente, eu tô bem feliz de estar aqui com vocês hoje, essa noite, né? E mais uma vez eu vou agradecer a Márcia e a Sandra, agora dessa vez publicamente, né? Que ela não desistiu de mim, porque eu acho que eu dei uma canseira nela, bichinha. Mas não foi por querer, né? Eu tava muito... Digamos que eu estava tão ocupada de coisas do passado, né? Eu não estava dando espaço para o novo. E aí o novo batendo na minha porta, mas eu não estava dando espaço. Mas que bom que eu consegui, né? Dar espaço para esse novo que chegou com tudo, né? E eu estou assim super encantada e apaixonada pelos óleos essenciais e pelo que promete, né? Assim, eu sou nutricionista, como a Márcia falou, e eu, desde 2009, quando eu ainda era graduanda, eu comecei a estudar envelhecimento humano, né? Assim que eu conheci, eu me encantei e desde então, toda a minha formação eu fui direcionando para isso. Aí eu fiz a residência em nutrição clínica, eu fiz mestrado e agora eu estou no doutorado, que é em gerontologia mesmo, que para mim é um sonho, né? Tá dentro de um grupo de estudo que foi um dos primeiros do Brasil, da Unicamp, e tem professoras, eu tive a honra de ter aula com professoras que fundaram, né, o programa lá, então, assim, para mim é um sonho estar lá. E melhor ainda é poder compartilhar isso com as pessoas, porque eu sou a favor da democratização do conhecimento. Eu acho que como a Márcia também, né? Então, tanto é que Márcia me convidou, eu já disse sim logo, né? Eu adoro falar, ainda mais do que eu gosto. E aí eu propus a ela da gente falar um pouco sobre o comportamento alimentar no envelhecimento. Pode passar. Próximo. Só um pouquinho. E à medida que vocês forem tendo dúvidas, né? Fiquem à vontade para interromper. Eu gosto muito dessa capa, dessa Time, né? Essa é uma capa que foi publicada em 2015. Veja que não é tão recente, né? Mas em 2015 eles publicaram essa capa dizendo que o bebê que viveria 142 anos já tinha nascido. Então, essa questão da preocupação com a longevidade e com o envelhecimento já tem um tempinho, mas ele está estourando no Brasil, principalmente, mais agora. Pode passar. Esse gráfico aqui, só trouxe aqui mesmo para demonstrar. Vocês conseguem ver eu mexendo na seta? Não, né? Não. Acho que só o Sandro que mexeria. A seta que tem em cima, de jovem até 14 anos, a rosa, tem essa linha do tempo rosa que indica as pessoas jovens até 14 anos. Eu quero só que vocês observem a linha superior, veja que ela vai subindo, em 1970, a partir de 1970 ela começa a cair. Esse gráfico ele foi uma projeção. Esse gráfico ele foi publicado em torno, mais ou menos no ano 2000. E esse gráfico ele trazia aqui embaixo, que é idoso 60 ou mais, que é a linha vermelha, ele vai subindo, subindo, subindo. Isso indica um cruzamento, é a inversão demográfica, que para esse gráfico ele trouxe que essa inversão demográfica no mundo, ela aconteceria por volta de 2040. Esse gráfico publicado em 2000. Pode passar, Sandro.
Esse gráfico mais atual, minha gente, já está mostrando que essa transição demográfica ela já aconteceu. Aquela projeção para 2040, o aceleramento do envelhecimento foi de tal forma que essa inversão ela aconteceu antes da previsão. Então, no mundo, essa inversão ela já está acontecendo, né? A progressão, o aumento dos idosos e redução das pessoas mais jovens. E não é por questões de mortalidade, até porque a gente falando, né, tanto a nível mundial, mas principalmente no Brasil, o número de crianças que estão nascendo menos por conta de uma série de coisas. Primeiro, pela questão da mulher, que hoje em dia ela está mais no mercado de trabalho. A mulher hoje, muitas delas escolhem não ter filhos ou ter filhos mais tardiamente, ou quando tem, são poucos filhos. Então, são esses processos que também interferem, mas que a gente tem dados publicados em 2019 que mostra que a gente ganhou em torno de 30 anos a mais na nossa expectativa de vida. Então, hoje em dia, a expectativa de vida do brasileiro, ela está chegando a aproximadamente 80 anos. E quando a gente fala dessa expectativa de vida que eles trazem, eles fazem uma média, considerando tudo de bom e tudo de ruim, mas sempre as pessoas vão ultrapassar, a maioria delas, vão ultrapassar essa expectativa de vida média. Próximo, Sandro. E aqui, esse gráfico são as pirâmides do Brasil. Aqui no canto superior direito, que está grifado em vermelho, tem a pirâmide que era de 1990, só para vocês terem uma ideia. De um lado, o amarelo é fêmea, do lado azul, macho, né? Mulheres e homens. Vejam que essa pirâmide antes, a base dela era bem maior. A base são as pessoas jovens. E em cima são as pessoas mais velhas. E cá, do outro lado, tem as projeções desse novo estudo que foi divulgado pelas Organizações Unidas em 2019, com essa nova projeção atualizada, que em 2020, que está no canto superior esquerdo, vocês vão ver que a pirâmide ela já está, né, ficando mais gordinha no centro e vai subindo. Tanto que a projeção para 2100, que é a última pirâmide, é a inversão total, né, e completa dessa população. Ou seja, a gente vai ter uma população idosa muito forte, bem grande, e a gente precisa estar preparados para cuidar dessas pessoas, para acolher essas pessoas, né? A área da Geronto, que é a área que eu estudo hoje, é uma área muito carente de pessoas que gostem dessa área e que queiram atuar nessa área. E é uma área crescente. Eles têm uma previsão que em 2050, para cada cada 4 brasileiros, um vai ser idoso. Então, vai ser uma grande quantidade aí de pessoas com a idade mais avançada que a gente vai ter que trabalhar. E vocês vão se surpreender que essas pessoas, elas não serão como as que a gente está habituado a ver hoje, né? Eu sei que, por exemplo, eu falo da região Nordeste, porque eu nasci na Bahia, me criei na Bahia, e eu pude ver esse comparativo. Como eu estudei na Bahia, agora eu estou em São Paulo, e é uma diferença bem importante tanto do nível de todas as coisas, nível social. Vou dar só um exemplo para vocês, assim. As pessoas idosas que eu já atendi em São Paulo, no postinho, né, que eles chamam de postinho, que é o posto de saúde pelo SUS, são muito similares às pessoas que eu atendia no hospital particular de referência em Salvador, que eram as pessoas de classe mais elevada. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, as pessoas pobres daqui são quase igual às pessoas ricas do Nordeste. Então, assim, para pensar, como eu comecei a ver como existe essa diferença, né? Essa desigualdade mesmo
quando eu tive lá que eu consegui enxergar. Mas, pode passar, Sandra. Essa projeção aqui é de mundo. Isso aqui, por exemplo, que a gente sabe que o mundo está envelhecendo, beleza. Mas como é essa população que está envelhecendo? Aí aqui, em azul, são até 60 anos. O vermelho é 65 anos ou mais. E o cinza é 80 anos ou mais. E aí, se vocês olharem a parte inferior do gráfico, a parte mais escura, sombreada, é referente a essa população de 80 a mais, que a gente chama de octogenários. São os idosos acima de 80 anos. Pode passar. Isso a nível mundial. Vamos ver no Brasil, olha só como está o gráfico do Brasil. O Brasil, ele está com esse envelhecimento, além de ele estar super acentuado, vai ter um número grande de idosos com 80 anos ou mais para a gente cuidar, né? Para a gente atender, para a gente, enfim, muita coisa para a gente fazer com essa população aí, para a gente pensar, né? Porque vai ter essa demanda importantíssima daqui para frente. Pode passar. Isso aqui eu coloquei porque, assim, ó, primeiro, por nós tem essa questão, né? Se a gente envelhece igual, não, ninguém envelhece igual. A gente tem um processo de heterogeneidade do envelhecimento. O envelhecimento é heterogêneo, né? Diferente. Aqui eu estou trazendo uma questão estética para vocês verem. Essa senhora de 62 anos, que possivelmente foi exposta a condições de vida que trabalhava no sol, né, não tinha cuidado com a pele, tinha várias questões que poderiam acontecer com ela, e que ela ter essa pele que esteticamente ela parece ser mais velha do que esses outros que estão aqui. Esse de 91 anos, é uma senhora de 91 anos, é zen budista, né? E aí a gente tem a questão toda do estilo de vida envolvido. Tem o ex-presidente de 89 e essa é a monja Cohen, de 73 anos. Então, assim, vocês vejam que é muito diferente esse processo de envelhecimento que se dá em diferentes pessoas. Próximo. Porque, pode passar. Além dessa questão, né, da estética, a gente tem também uma diferença da funcionalidade durante o envelhecimento. Veja que aqui eu tenho 2 senhores de 85 anos, sendo que um que é professor de artes marciais há muitos anos, tem uma flexibilidade, uma massa muscular invejável, né? E então, isso tudo é diferente. Essa mulher aqui, a imagem fazendo uma prancha, poucos jovens conseguem fazer prancha durante muito tempo e a gente tem pessoas, quando a pessoa se cuida, né? Quando ela tem um estilo de vida que vai ajudar nesse processo, faz toda a diferença. Pode passar, Sandra. E isso que eu ia falar. Essa diferença, né, da forma como as pessoas envelhecem está relacionado com tudo isso aqui. Essas 5 figuras representam, primeiro, a questão do equilíbrio energético, né, a questão espiritual, o sono, a adequação do descanso, porque nosso corpo precisa dormir. Várias reações de detoxicação, de desintoxicação do corpo acontecem no momento em que estamos dormindo, né? Vários processos de produção de hormônios que são importantes acontecem quando a gente está dormindo. Então, a gente precisa dormir. E a gente precisa fazer com que esse momento do sono seja realmente um momento de qualidade. E hoje em dia, a gente tem, eu não sei, não sei vocês, mas por exemplo, eu estou me policiando muito agora para deixar de ficar olhando o celular antes de deitar. A gente tem mania de levar o celular, o computador para o local de descanso, né? E aí o nosso corpo começa a misturar
as coisas. Então, a gente precisa realmente trabalhar esse processo de educação. E os óleos essenciais entram muito nessa questão do sono. Eu falo por mim, principalmente, que agora só durmo com lavanda e né, com o meu difusor maravilhoso. Só durmo assim agora, muito bem, obrigado. E a maçã representa a alimentação, né? Que toda a alimentação está envolvida nesse processo. O roxinho representa o equilíbrio da atividade física, da movimentação. Eu gosto de falar uma coisa assim, nosso corpo é uma máquina perfeita, que ela foi desenvolvida para estar em movimento. Ele foi criado para estar em movimento. É como se a gente não movimenta o nosso corpo, se a gente, que é uma tendência natural das pessoas, na verdade até do nosso cérebro, ele adora poupar energia, né? É um processo que faz parte da evolução humana, né? Do Homo sapiens, né? Se a gente vive até hoje, digamos, se a gente conseguiu evoluir, foi porque o nosso cérebro ficou protegendo a gente de várias coisas, poupando energia e tal. Só que a gente tem que ter cuidado, tem que dar limites, porque ele vai fazer de tudo para que você fique sentado na poltrona, no sofá, e quando você pensar em fazer atividade física, quando o seu lado falar assim, o seu outro lado certinho, falar, vamos movimentar o corpo, aí ele já vai vir logo, mas o meu tênis isso, mas minha roupa, minha barriga, meu cabelo, não sei. Então, vai vir vários motivos para a gente não exercitar, mas é importante, né? É como se a gente, imagine uma Ferrari, você pegar uma Ferrari, eu nunca tive uma Ferrari, né? Mas quem eu já vi relatos de pessoas que têm carros assim, que quer, tipo, andar a toda velocidade, que quer botar o carro para ter o desempenho máximo que ele foi criado para ter, né? Aí você imagine pegar um carro assim e você colocar para transporte escolar. É a mesma coisa se a gente pegar o nosso corpo e não se movimentar. É mais ou menos isso, assim, fazendo uma comparação, uma metáfora. E o vermelho representa o equilíbrio do coração, que está relacionado com toda a parte saúde, né, em si, como um todo. Isso tudo vai representar o quanto a gente vai envelhecer diferente. Pode passar, Sandra. Aqui é interessante, que eu resolvi colocar isso aqui porque eu achei muito legal. Essa senhora de 80 anos, que está com as medalhas no pescoço, Dona Irene ganhou, ela ganhou as medalhas porque ela bateu 2 recordes mundiais aos 80 anos, né? Com pistas inclusive com barreiras, né? E do lado de Dona Irene, eu tenho aqui o seu José, que aos 86 anos, ele, cardiopata, hipertenso, diabético, venceu o Covid. 2 vitórias, né? Todas 2 foram noticiadas nos jornais, né? Eu peguei essas imagens na internet, se vocês colocarem lá, vocês vão achar. E a diferença entre eles, né? Escolhas ou privilégios, né? Nem tudo a gente é capaz de escolher. Tem coisas que vai além da escolha. Porque, por exemplo, eu posso escolher ter uma alimentação saudável se eu puder escolher, mas tem gente que não pode escolher, certo? Mas se eu posso escolher, a minha escolha vai determinar quem eu vou ser. Sabe aquela frase, você é o que você come, né? Você é o que você come, mas digamos que essa frase ela já não cabe tanto porque a gente não é só o que a gente come, a gente é o que o nosso corpo faz com o que a gente come. E tudo isso vai depender de como está a qualidade do meu corpo. Não adianta eu comer, por exemplo, eu hoje resolvi que eu vou ter uma alimentação saudável. E eu vou comer de tudo saudável, meu corpo vai demorar um pouquinho para se readaptar, mas ele vai ficar bem. Acontece que eu preciso também cuidar do meu intestino, que é o principal órgão
responsável pela transformação do alimento em nutrientes, que é o que vai agir no corpo, na célula, diretamente na célula. Se o nutriente não chegar na célula, não adianta. Quando o corpo ele não consegue absorver, você pega todo aquele, eu não diria o alimento, mas isso acontece muito com suplementação, por exemplo. Se meu corpo não está preparado, meu intestino não está preparado para absorver, eu vou gastar dinheiro com suplemento vitamínico e vai sair no cocô e no xixi. Eu vou cagar e mijar meu dinheiro, né? Como a gente diz aqui na Bahia. Eu acho que tá tendo um delayzinho, né? Que o primeiro eu dou risada, depois vocês dão, mas tá tudo bem. Pode passar, Sandro. Olha, para falar de comportamento alimentar no idoso, eu tinha que colocar isso aqui, porque eu acho que isso aqui vai ser fundamental para quem quer trabalhar com essa questão dos óleos essenciais e também quer atingir mais esse público que é esse público idoso. Eu acho que é importante entender isso aqui. Primeiro que o envelhecimento, a gente tem a alteração da fisiologia, né? Toda a fisiologia no idoso, ela é alterada, o processo fisiológico, algumas coisas. E isso é natural, né? Digamos que a gente nasce com... Eu estava tentando fazer eu adoro fazer metáforas, né? Eu acho que nosso cérebro entende melhor quando a gente conta historinha, né? E aí você imagine que o nosso corpo é como se fosse um lápis que a gente compra. Você compra um lápis, ele vem... E à medida que você vai usando o lápis, você tem que ficar apontando ele, né? Você vai apontando, mas quando a gente vai apontando, ele vai desgastando. Então vai chegar um momento que ele vai acabar. Então, o nosso corpo é exatamente assim. A gente veio com uma quantidade de fábrica que o criador deu e falou, toma aí. Agora, a quantidade que vai durar vai depender de como você vai cuidar. Então, se a gente pega o nosso corpo, que é perfeito, que ele realmente é perfeito em tudo, nosso corpo, ele tenta a todo momento voltar para a normalidade. A gente faz uma coisa errada, ele vai lá, tenta consertar. A gente faz outra coisa errada, ele vai lá, tenta consertar. Acontece um problema aqui, ele vai lá, tenta consertar. O metabolismo, ele fica assim, o tempo todo querendo voltar para a normalidade, né? Só que vai chegar um momento que as reservas se acabam. E é esse momento que a gente começa a ter as doenças, que aí começa a surgir a hipertensão, a pressão fica alta, já não consegue mais controlar, a glicemia já não consegue mais diminuir, começa a ter os problemas cardíacos, enfim. Dentro dessas alterações, a gente tem essas alterações fisiológicas. Eu vou falar só um pouquinho de cada dessas. Pode passar, Sandro. Aí eu já vou falar um pouco da fisiologia. Eu escolhi o trato gastrointestinal, porque eu acho que em relação aos óleos essenciais e a nutrição é muito mais diretamente impactante, porque a gente vai ingerir também, né? Pensando na ingestão. Quando a pessoa tem um processo de envelhecimento que pode ter alterações, por exemplo, da produção de saliva, a maioria das pessoas se queixam, a boca começa a ficar ressecada, diminui a produção de saliva, diminui as papilas gustativas, elas se alteram ao ponto de que a gente começa a percepção do sabor, ela começa a mudar. Se isso tiver associado ao uso de vários medicamentos, que é muito comum, a pessoa toma um medicamento para a pressão, um medicamento para o diabetes, um medicamento para o colesterol, um medicamento... Eu estou falando aqui, eu tenho um exemplo em casa, né? Meu pai é assim, toma um monte de remédio. Então, a polifarmácia, ela altera muito a questão do paladar. A pessoa começa a sentir sabores residuais, né? O sabor metálico. Começa a perder a sensibilidade para sentir o sabor doce e salgado, e esse é um problema que, se a gente não se atentar, eu falo a gente, eu enquanto profissional de nutrição e quem é da área de saúde também, a pessoa começa a adicionar mais sal e mais açúcar, porque ela vai perdendo a sensibilidade.
E é onde mora o perigo, porque se aumentar o consumo demais, a gente vai ter todas as consequências, né? Então, é uma coisa para estar atenta. Pode passar, Sandro. Em relação por exemplo, ao estômago, uma coisa que acontece é que a gente fala atrofia da mucosa gástrica. Como eu imagino que aqui não tenha só pessoas da área de saúde, né, Márcia? Só confirma para mim, tem pessoas de todas as áreas aqui, não é? Sim, sim, Tati. São Pronto. as pessoas de todas as idades, inclusive. Tô achando massa isso. Ó, é o que a gente tem, o nosso estômago, ele tem uma mucosa que é a mesma mucosa que a gente tem na boca, é a mesma assim, eu digo do ponto de vista fisiológico, comparando, é a mesma mucosa que a gente tem nas regiões genitais. Então, existe uma mucosa. Essa mucosa, ela foi feita para proteção. Por quê? A gente tem um negócio chamado o suco gástrico, né? Que é um ácido feito para fazer a digestão. Essa mucosa, ela produz um muco que protege, então não deixa que o suco gástrico ataque diretamente a mucosa do estômago. Olha para vocês verem como é perfeito. Precisa do ácido, mas a gente tem a proteção da mucosa para que esse ácido não corroa o próprio estômago. Quando a pessoa começa a envelhecer, ela começa a diminuir a produção desse ácido. É o processo que eu coloquei ali o nome, hipocloridria. Hipo é de baixo, né? Baixa produção de ácido clorídrico. O que isso implica? Muitas coisas. Por quê? Vários nutrientes, para serem absorvidos, eles precisam passar por um processo que a gente chama de ionização, que ele precisa estar em contato com esse meio ácido para ele se transformar numa molécula que vai ser absorvida. Vou dar exemplo. O cálcio precisa ser ionizado para ser absorvido. O ferro precisa ser ionizado para ser absorvido. E o cálcio, por que é tão comum pessoas idosas com osteoporose, osteopenia? Justamente por isso. Porque essa produção diminuída do ácido, que diminui a absorção do cálcio, faz com que o nosso corpo tire dos ossos o cálcio que precisa para as outras reações. Então, é uma coisa que a gente já precisa trabalhar logo. Não tem que esperar ter o problema, já tem que ser preventivo, né? E se deixar, a gente tem deficiências de vitaminas e minerais. Pode passar, Sandra. Outra coisa que é muito comum no processo de envelhecimento é problemas no esôfago. Essa musculatura aqui, que com o tempo a gente começa a perder um pouco, digamos assim, essa musculatura ela vai perdendo autonomia. A partir dos 30 anos, começa a aumentar tipo assim, a possibilidade da pessoa começar a engasgar. Então, engasgar com líquidos, principalmente, aí tá comendo, tosse, às vezes engasga com a própria saliva, né? Então, são questões para acender aquela alerta, né? Aquela luzinha de tipo, precisamos ver se está tudo bem com essa musculatura, por quê? Mas, e agora então, que com essa questão do Covid, a pessoa tosse, já imagina logo que é coronavírus, né? Mas é muito comum a pessoa idoso comer, engasgar, e a tosse ele é um reflexo de defesa. O nosso corpo, é como se fosse assim, o pulmão, a gente engasga, o líquido vai para o lugar que não era para ir, vai para o pulmão. Então, a tosse é como se fosse o pulmão, ele começa a se contrair para poder botar para fora aquele líquido que não era para ir para ali, né? Então, a tosse é só um reflexo de defesa. Mas o problema é que com o envelhecimento, muitos idosos
perdem esse reflexo de tosse, e aí que mora o perigo, porque o líquido vai escorrendo para o pulmão, e quando descobre já está com pneumonia, aí já está com um caso mais grave, já precisa de internamento, e aí a gente tem uma série de complicações. Pode passar, Sandra. A imunossenescência. Isso é bem interessante para a questão dos óleos essenciais. Por quê? No processo de envelhecimento, tudo envelhece, inclusive as células do sistema imunológico, né? Imunossenescência. Só que a senescência é o processo de envelhecimento natural. A gente vai perdendo um pouco, digamos assim, a gente nasce com o sistema imunológico, a gente tem, de uma forma grosseira, a gente tem o sistema imunológico, que é a imunidade inata, que é a que a gente nasce, que vem da própria gestação da nossa mãe, vai depender se eu amamentei ou não, vai depender se o parto é normal ou não. Márcia sabe até mais do que isso, porque ela era enfermeira obstétrica, né? Então, isso tudo vai contribuir para o sistema imunológico inato. Só que a gente tem um outro sistema imunológico, que é o adquirido, que é aquele que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai tendo contato com os antígenos, com os vírus, com as bactérias. Esse é um grande problema para os idosos. Por quê? A gente, com o envelhecimento, a gente começa, digamos assim, esse sistema imunológico adquirido, ele começa a ficar falho. E o inato também. Alguns órgãos que produzem as células do sistema imunológico, por exemplo, o timo, a medula óssea, são órgãos importantes para a produção dessas células, eles começam a ficar atrofiados. Então, as células que são produzidas, elas não são células boas, né? Elas são células mais lentas, o nosso sistema imunológico, ele funciona como se fosse um exército. Imagine um exército. E aí, no exército, a gente tem aqueles que vão atacar, efetivamente, que vai matar, e a gente tem aqueles também que vai avisar, tem inimigo na área. Então, esses dois, digamos assim, que são os mais importantes, no envelhecimento, eles começam a ficar falhos. Então, os vírus, as bactérias vão chegando e essa lentidão de sinalizar faz com que a doença se instale. E esse é um dos grandes problemas do Covid-19, que a gente tem essa alteração desse sistema imunológico que faz com que o idoso ele seja um grupo de risco, por conta dessa imunossenescência. E são fatores que podem ser modulados, né? Esses fatores podem ser modulados através da alimentação ou através do uso dos anticorpos das plantas, né? Os fitoquímicos, que a gente chama, que é uma das coisas que tem bastante nos óleos essenciais. Pode passar. Se ficar muito tarde, a gente pode, inclusive, dividir. Eu não me importo, tá, Márcia? Da gente voltar e eu terminar a aula em outro momento, para não ficar muito cansativo. Fica a sugestão. Não, tá ótimo. Pode seguir tranquilamente. Tá bom. Tem um processo chamado inflammaging, que é um termo em inglês que fala que é inflamação decorrente do envelhecimento. O próprio processo de envelhecimento natural, claro, associado com tudo que a gente vive, por exemplo, tem espécies, o próprio oxigênio que a gente respira, ele produz moléculas que vão atacar o nosso sistema. A gente nasce com várias células e substâncias que têm um poder antioxidante. Eu acho que os óleos, vocês já devem ter ouvido falar muito nisso, né? Dos óleos que têm um poder antioxidante. Então, a gente nasce com uma quantidade de antioxidante, só que é tanta coisa que ataca que o nosso corpo sozinho não dá certo. Então, é o oxigênio que ataca, é o estresse que ataca, é a doença que gera estresse metabólico. Tudo isso
produz inflamação. Então, esse processo de inflamação, para a gente resolver ele, para a gente ajudar a diminuir ele, a gente precisa lançar mão de alternativas, que é aí que a gente fala da conduta, né? Anti-inflamatória, antioxidante. E